Se sente extremamente gratificada, lisonjeada com a presença do nosso ilustre convidado. Ele será apresentado em alguns instantes pelo nosso colega juiz federal Eduardo Vandré, mas desde logo a mim coube essa pequena introdução, porque nós não queremos tirar o tempo precioso de ouvir o nosso ilustre convidado. Essa, ilustre professor, é uma escola judicial, destinada à formação, capacitação, aperfeiçoamento de juízes. Também está sob a responsabilidade dessa escola idêntica política no que tange aos servidores do tribunal, aos funcionários do tribunal. Então, portanto, o ilustre professor, desde logo, pode perceber a responsabilidade que está afeta a esta escola. Mas, para além de atividades essencialmente jurisdicionais, ou seja, dedicadas ao dia a dia do magistrado, também do servidor, esta escola investe em atividades outras, de outras naturezas, atividades multidisciplinares, visando dar uma formação humanística, plural, a todos os magistrados e servidores. É nesse contexto que essa atividade hoje foi pensada. Um agradecimento especial ao programa de pós-graduação da PUC, aqui em Porto Alegre, coordenado pelo professor Dr. Ingo Salert, que em boa hora, nos avisou que o ilustre professor estaria fazendo essa turnê aqui pelo Brasil e passaria em Porto Alegre. Exatamente quando nós tivemos esse aviso indispensável, nós acionamos o nosso colega, Eduardo Vandré, que se prontificou a fazer o convite ao ilustre professor, e o nosso convidado, para felicidade nossa, aceitou esse convite. Então, sinta-se em casa. Eu sei que já esteve no Brasil, que conhece o nosso país. Aqui nós estamos no extremo sul, Rio Grande do Sul. Tem um pedacinho da Alemanha aqui dentro do Rio Grande do Sul, talvez já tenha conhecido. É um povo muito acolhedor. A região como um todo é muito acolhedora. Nós temos também que fazer um pedido a todos os presentes. Este evento está sendo traduzido simultaneamente do português para o alemão. Então, nós pedimos aos servidores da escola que estivessem aqui, pelo recinto, prontos a, se os colegas e os servidores assim desejarem formular perguntas, se possível que o façam por escrito. Por quê? Porque isso facilita a tradução. Na medida em que cada um dos senhores e senhoras fizer o seu questionamento, esse questionamento será repassado ao tradutor. Isso facilita para ele a hora que ele verter para o idioma alemão. Mas, fiquem à vontade, isso é apenas um pedido. Caso desejem falar oralmente, tudo bem, não há problema. Todavia, nessa hipótese, nós pedimos também, para facilitar a tradução, que sejam, na medida do possível, mais objetivos nos questionamentos. Nem todos os termos são comuns ao português ou ao alemão. Então, se possível, evitem grandes introduções e direto ao ponto. Isso facilita. O idioma alemão é um idioma muito prático. E nós, no português, somos latinos, costumamos desenvolver. Então, já estou tirando muito tempo. Sei que nós precisamos contar com a exposição do nosso ilustre convidado. Renovar os agradecimentos a todos que prestigiaram esse evento, desembargadora Vivian Caminha, desembargadora Vânia Hack, que eu sei que está presente, a todos os juízes, servidores que prestigiaram. Apenas um lembrete, aquele lembrete chato, desagradável do moderador: mantenha o celular no modo silencioso, para que nós não sejamos interrompidos. Eu sei que é muito deselegante dizer isso, mas eu tenho que fazer, são ossos do ofício. E, desde logo,
Eu passo a palavra, então, ao nosso colega Eduardo Vandré, que apresentará o nosso ilustre convidado. Muito obrigado. Bom, meus queridos colegas, Professor Matthias Jestert, es ist eine Ehre, Ihnen zu empfangen und die Möglichkeit, meine Kollegen vorzustellen. O professor Matthias Jestert é chefe do Departamento de Teoria do Direito da Universidade de Freiburg. Ele é o atual responsável pela publicação das obras completas de Hans Kelsen e também presidente do Instituto de Pesquisa Hans Kelsen e co-editor de uma das mais importantes revistas jurídicas alemã, que é a Juristische Zeitung. Também possui alguns brasileiros como seus orientandos, temos um deles aqui, e foi orientador também de uma das, talvez a principal e uma das melhores obras sobre Kelsen já publicada no Brasil, do senhor professor Gabriel. Professor, Sie haben das Wort. Prezados senhores e senhoras, estar em Porto Alegre e poder ministrar uma conferência na Escola da Magistratura do Tribunal Federal Regional da 4ª Região é para mim motivo de imensa honra e alegria. Agradeço-lhes vivamente pelo convite. Particularmente dolorosa é para mim a circunstância de não poder corresponder à altura à hospitalidade que me é dedicada mediante uma conferência proferida em língua portuguesa. O acento lusitano, que os senhores certamente irão notar, adquiri ainda menino em Portugal nos tempos sombrios do ditador Salazar. Ao final dos anos 60 e início dos anos 70, vivi com minha família em Lisboa. Infelizmente, contudo, não pude manter afiados nem aprimorar os meus conhecimentos de português. Maior ainda, portanto, minha gratidão em poder falar em minha língua materna. Pedi ao meu assistente brasileiro, que é egresso da Universidade Federal do Paraná e da USP, que traduzisse os slides que irei utilizar, a fim que lhes seja mais fácil acompanhar a minha fala. Passemos então direto ao tema que no Merchandising da Imagis foi intitulado como Tribunais Constitucionais e Suprema Corte, e que eu gostaria de abordar sob o título de Jurisdição Constitucional entre Integração e Especialização. Meine Damen und Herren, jetzt werde ich dann doch in Deutsch fortsetzen. Ich darf Ihnen vielleicht ganz kurz zeigen, was ich mit Ihnen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde besprechen möchte. Zunächst möchte ich ganz gern einiges sagen über die Korrelation der Bedeutung der Verfassung einerseits und der Verfassungsgerichtsbarkeit andererseits. Zweitens Ihnen die beiden Grundmodelle, die Ihnen ja bekannt sein dürften, der Verfassungsgerichtsbarkeit vorstellen. Und dann drittens in einen Vergleich dieser beiden Grundmodelle unter dem Aspekt eintreten, welches Modell in welcher Hinsicht für eine erhöhte Bedeutung der Verfassung von Bedeutung oder von Vorzug ist. Ich werde das unter 4 Parametern tun. Einmal der Verfassung als dem Maßstab für die Verfassungsgerichtsbarkeit. Zweitens das Verhältnis der Verfassungsgerichtsbarkeit zum Gesetzgeber. Drittens das Verhältnis zur Fachgerichtsbarkeit, also zur ordentlichen Gerichtsbarkeit. Und schließlich viertens unter dem Aspekt der Internationalität oder Internationalisierung, also wie verhält sich ein Verfassungsgericht tribunais constitucionais de outros países ou de outras organizações, como o governo da Europa.
Europeu de Direitos Humanos e a União Europeia em Luxemburgo desempenhou um papel central nesse sentido. Muito bem. Os tribunais constitucionais são atores centrais para uma Constituição. Uma Constituição sem uma implementação por meio de um tribunal, sem uma interpretação autoritativa, é algo bem diferente do que uma Constituição com uma jurisdição constitucional e sob uma jurisdição constitucional. Extremamente central, porém, é o fato de que a jurisdição constitucional não é jurisdição constitucional, ela pode ter formas ou configurações muito diferentes e também passar por atualizações. Nós podemos ter uma jurisdição constitucional muito ativista, podemos ter, pelo contrário, uma jurisdição constitucional bem passiva. Se vocês quiserem ter primeiro, vocês podem pegar a Supreme Court como o exemplo de um tribunal constitucional americano, como exemplo de uma constituição ativista, e peguem, por outro lado, o Tribunal Constitucional japonês como uma instituição muito passiva que procura fazer valer só raramente a constitucionalidade de decisões dos tribunais. Seja um tribunal constitucional ativista ou passivista, isso depende de muitos fatores, como você sabe. Bem central, vou mencionar apenas dois fatores. Central é naturalmente a composição pessoal. Quem se torna ministro de um tribunal constitucional assim? Num tribunal que exerce funções de jurisdição constitucional. Vamos tomar como exemplo o Conseil Constitutionnel francês, o Conselho Constitucional francês. Lá não é obrigatória necessariamente ter uma formação jurídica para fazer parte, mas uma característica típica de qualificação é que essas pessoas sejam alunos da ENAD, da École Nationale d'Administration. Isto é um critério importante de qualificação, mais importante do que ter conhecimentos jurídicos prévios. Mas isso naturalmente tem importância para o significado de um tribunal constitucional. Ou seja, o Conselho Constitucional francês no contexto dos tribunais constitucionais, é um tribunal relativamente sem importância dentro do contexto europeu em comparação com os outros tribunais constitucionais. O segundo aspecto que me parece ser interessante, especialmente no caso do Brasil, é a relação da jurisdição constitucional com a ciência do direito constitucional, ou seja, com a academia. Isso me parece, na Alemanha e no Brasil, que temos duas situações bastante diferentes nesse tocante. No centro da minha comparação, das minhas reflexões, eu gostaria de colocar o seguinte: a relevância da escolha do modelo básico institucional da jurisdição constitucional. Isso pode ser interessante, do meu ponto de vista, para o Brasil, porque vocês têm uma espécie de modelo combinado, uma combinação de um modelo híbrido, que tem que mostra elementos de ambos os modelos básicos. Aí vocês é que têm que me dizer onde residem as relevâncias. Eu, de uma perspectiva externa, só posso observar. Com isso, nós passamos, então, aos dois modelos básicos. Eu vou falar sobre aquilo que eu chamo jurisdição constitucional em sentido mais estreito. Nós temos dois tipos de jurisdição constitucional. Nós temos uma em sentido mais estreito, outra em sentido mais amplo. Aquela em sentido mais amplo a gente chama em alemão jurisdição estatal. Aí o que estão em pauta são disputas entre órgãos do Estado. Quando órgãos constitucionais em disputa, por exemplo, o parlamento com o governo, ou no Estado,
um Estado federativo como o Brasil, existem disputas federativas entre entre a União e os Estados. O que está em pauta aí não é que a Constituição tenha a primazia, e sim a Constituição é o estatuto organizacional, independentemente da posição hierárquica que ela ocupa. Isto é jurisdição constitucional em sentido mais amplo. Mas eu gostaria de falar sobre a jurisdição constitucional em sentido mais estreito, onde o que está em pauta é a proteção da Constituição, a proteção da primazia da Constituição sobre todo e qualquer outro direito, particularmente frente ao direito legislado. E aí a gente distingue fundamentalmente dois modelos, o modelo americano e o modelo austríaco. O modelo americano eu gostaria aqui de chamar de modelo de integração, enquanto que o modelo austríaco eu chamaria de modelo de autonomização. No modelo de integração, a jurisdição constitucional é conhecida, é familiar a todos os tribunais como função. Tipicamente, nós temos a ver com uma jurisdição constitucional difusa, ou seja, não concentrada. Ou seja, a jurisdição constitucional faz parte da jurisdição. Portanto, pode ser distinguida funcionalmente, mas não em outros aspectos. Diferente é o caso do modelo austríaco. O modelo americano já existe desde 1789, a Supreme Court, a Suprema Corte, melhor, 1791. Em 1787 tivemos a Constituição Federal e em 1791 surgiu a Corte Suprema, se a minha memória não me engana. Então, portanto, é o Tribunal Constitucional mais antigo do mundo. Mas, junto com outros tribunais que nos Estados Unidos também têm funções constitucionais. Já o modelo austríaco data do ano de 1920, através da Constituição Federal Austríaca, que foi introduzida em 1920, a primeira Constituição republicana austríaca, e o autor dessa parte da Constituição Federal é ninguém outro do que Hans Kelsen. Ele desenvolveu um tribunal especializado para questões constitucionais. Nesses tribunais constitucionais especializados, institucionalmente autonomizados, normalmente, a capacidade de derrogar, suspender leis e monopolizar. Então, todos os tribunais têm que verificar a constitucionalidade das leis, mas se tem algumas dúvidas quanto à sua constitucionalidade, isso tem que ser submetido ao Tribunal Constitucional, e só esse tribunal pode suspender ou abolir uma lei. Nesse sentido, nós temos um exame difuso da constitucionalidade, mas um poder de cassação monopolizado das leis. Isso é um aspecto importante. Em contraposição a isso, então, nós temos uma contraposição da jurisdição ordinária de um lado e a jurisdição constitucional de outro. Então, esses são os dois modelos básicos. Esses dois modelos básicos apresentam muitas variações. Eu só vou fazer apenas o seguinte, mencionar o exemplo alemão, o exemplo do Tribunal Constitucional alemão, que faz parte do modelo básico austríaco, mas ele tem uma particularidade que o distingue do modelo austríaco, que é o seguinte: na Áustria, vocês têm três tribunais supremos: o Tribunal Constitucional, o Tribunal Administrativo e o Superior Tribunal. O Superior Tribunal é responsável pela jurisdição ordinária, penal e civil. O Tribunal Administrativo é responsável pela jurisdição administrativa e depois temos o terceiro, o Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional está no mesmo nível. Não existe uma jurisdição, se a possibilidade para o Tribunal Constitucional Federal de
emitir juízos sobre as decisões dos outros tribunais. A situação na Alemanha é diferente. Lá nós temos o que os austríacos chamam de modelo piramidal. O modelo alemão é um modelo piramidal porque existe um Supremo Tribunal que pode suspender as decisões dos outros tribunais, com a fundamentação de que se trata de decisões inconstitucionais. E o modelo naturalmente é um modelo maravilhoso porque é um modelo combinatório. Embora tenhamos uma distribuição assimétrica dos elementos, eu acho que ele segue mais o modelo americano, se eu entendi corretamente, desde a Constituição de 1891 e só no final do século XX se assimilou ou se inseriu elementos alemães com a norma abstrata, norma do controle abstrato. Fazendo agora uma comparação entre esses dois modelos básicos, eu faria isso com algumas reservas ou ressalvas. Isso me é muito importante, falar sobre essas ressalvas ou reservas. Eu não estou falando de causalidades, porque o modelo autonomia foi liberado, em consequência, o Constitucional Tribunal tem que ser, em todo caso, ativista ou passivista, ou então. Existem muitas variações. Sobre o que eu gostaria de falar, ou o que eu gostaria de apresentar a vocês, são certas correlações, ou, sendo mais cauteloso, coincidências. Ou seja, a gente pode fazer afirmações sobre tendências. A gente diz, tipicamente, tendencialmente, desta decisão se segue aquele outro efeito. Mas não são relações de causalidade, que, por sua vez, o modelo brasileiro, como modelo combinatório, já refuta a limine. Particularmente, sem que poder entrar em detalhes, eu gostaria de que vocês sempre façam na sua cabeça, na sua mente, um contracálculo. Pensem sempre no seguinte: a relevância da escolha do modelo com vistas a uma determinada consequência. Aí vocês podem, aquilo que vocês podem oferecer, vocês podem fazer uma comparação interna ao modelo. Então, vocês pegam dois tribunais do mesmo modelo e os comparam. Eu anotei ali para vocês. No modelo da integração, podemos pegar, por exemplo, a Corte Suprema Americana e o Supremo Tribunal Japonês. Aí vocês têm dois tribunais muito diferentes, só que pertencem ao mesmo modelo básico. E para o segundo exemplo, para o modelo da autonomização, você pode pegar, por um lado, o Tribunal Constitucional Federal Alemão e o Conselho Constitucional Francês. Mais uma vez, ambos fazem parte do modelo de autonomização, o mesmo modelo básico, mas são muito distintos em termos de ativismo, em termos de constitutional approach, abordagem constitucional, respeito à sua linguagem jusconstitucional e no que diz respeito à forma de interpretar a Constituição e resolver conflitos dessa forma. Os parâmetros de comparação eu já apresentei, que eu vou abordar agora um após o outro. Começando pelo primeiro ponto, como é que a escolha do modelo, qual é o efeito da escolha do modelo, levando em consideração que a Constituição constitui o critério para a constitucionalidade. Nesse sentido, isso é idêntico, mas como é que esse fato idêntico, quais são seus efeitos dependendo da escolha do modelo? Eu acho que no modelo de autonomização é muito claro que o único critério ou parâmetro que torna um tribunal constitucional competente é a Constituição. Se a disputa não é uma disputa constitucional, se o litígio não pode ser apresentado como uma disputa constitucional, um tribunal constitucional não tem competência para julgá-lo. Diretamente em contraste com isso, um modelo normal de Supreme Court, de Corte Suprema como americana, ele sempre é competente. Quer se trate de leis federais normais ou da Constituição Federal. Isto não é relevante para a Corte Suprema Americana. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal precisa mostrar que a questão em disputa é uma questão jusconstitucional. Do contrário, ela não pode se manifestar. Isso faz com que, no modelo que os tribunais constitucionais, no modelo de autonomização,
neles encontramos uma tendência relativamente forte de fazer com que a Constituição, e neste caso particularmente os direitos fundamentais, sejam interpretados de modo dinâmico e extensivo. Esse é o único critério. Só então você pode dizer alguma coisa sobre uma disputa. Se puder dizer que a Constituição nos dá indicações, referências. Com isso, você também tem uma tendência, ao mesmo tempo, que é um modelo muito alemão, da constitucionalização do ordenamento jurídico. Ou seja, todo o direito legislado deve ser interpretado a partir e entendido a partir da Constituição. Já no modelo de autonomização, você tem ao mesmo tempo um impacto muito forte, uma tendência muito forte para a formação de um tipo próprio de interpretação da Constituição. Eu chamei isso de constitutional reasoning, ou se quiserem, uma linguagem constitucional. Esse é um modelo próprio, é uma jurisdição própria. Os fundamentos são mesmos, eles falam uma linguagem diferente do que os juízes da jurisdição ordinária. No modelo de integração, isso também pode aparecer, também pode acontecer, mas as tendências não são tão fortes. A rigor, não existe uma necessidade tão grande também, não existe uma necessidade tão grande de fazer com que o direito constitucional seja distinguido do direito ordinário, o direito das leis, na sua interpretação e na forma de lidar com ele. Este seria já um primeiro elemento relativo ao parâmetro, ao critério. A isso se acrescenta um segundo elemento. No modelo de autonomização está associada tipicamente o fato de que existe uma lei para o Tribunal Constitucional. Por exemplo, na Alemanha, uma lei específica referente, eles têm um direito processual próprio, um direito processual para um único tribunal. Para um único tribunal que, ao mesmo tempo, interpreta autoritativamente essa mesma lei. Na Alemanha, a gente diz, às vezes, o direito processual constitucional é soft law. Por última análise, é o próprio tribunal que diz como devem ser entendidos seus próprios fundamentos processuais. Ele é o destinatário e intérprete autoritativo, neste caso, são idênticos, coincidem. O que é uma consideração interessante. A gente não precisa se comparar ou se combinar com outros tribunais, como deve ser interpretado o direito processual administrativo, penal ou civil. No modelo da integração acontece muitas vezes não se tem nenhuma particularidade processual. O Supremo Tribunal é ao mesmo tempo um tribunal constitucional e tribunal de revisão, recursão. E de resto existem poucas particularidades. Também isto se reflete no caso de o critério, a Constituição ser um critério singular para um tribunal, no caso do modelo da autonomização, ou então um critério regular entre muitos outros no modelo de integração. Isso me leva ao segundo ponto, ou seja, a relação entre a jurisdição constitucional com o legislador. Aqui, e que é um aspecto importante, estou falando aqui da jurisdição constitucional. Isso agora é um termo inexato, na verdade, isso é um termo funcional. E só no modelo de autonomização também é uma expressão institucional, ou seja, a jurisdição constitucional é a função de exercer o controle constitucional, o controle dos atos jurídicos em relação à sua constitucionalidade. No modelo de autonomização, porém, nós podemos identificar uma instituição que tem essa tarefa específica ou particular, ou seja, uma tarefa especializada, uma tarefa que esta instituição, que caracteriza especialmente essa instituição. No modelo de integração, todos os tribunais têm essa tarefa. É uma tarefa entre muitas, uma tarefa de tipo funcional. Não há um aspecto institucional, e sim um aspecto funcional. Isso naturalmente é interessante quando falarmos sobre a relação com o legislador, que inicialmente também é concebido em termos institucionais.
Eu listei aqui para vocês o que o Tribunal Constitucional Federal disse de si mesmo. Ele disse que é um órgão constitucional. Isso foi no início da década de 1950, foi uma afirmação, uma autorização do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Você diz, eu estou no mesmo nível como os outros órgãos constitucionais. Eu sou um tribunal, mas eu também sou um órgão constitucional. O que é, por assim dizer, uma provocação. Se coloca no mesmo nível do legislador. E também pode, por exemplo, suspender, abolir leis. O legislador federal mais tarde retomou essa provocação na lei. Vocês encontram atualmente no parágrafo 1 da lei sobre o Tribunal Constitucional Federal a afirmação de que esse tribunal é um órgão constitucional. Então, aquela afirmação acabou tendo êxito, o legislador acabou aceitando. Mas a ideia é interessante, a ideia da qualidade de órgão constitucional. Não é a palavra que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte, que como órgão constitucional, ele está no mesmo nível, em pé de igualdade com os outros órgãos constitucionais e pode se comunicar com eles. O que, por exemplo, em questões secundárias, como, por exemplo, o protocolo, mostram esse tipo de relação. O presidente do Tribunal Constitucional Federal é o 5 homem no protocolo. Ou seja, primeiro vem o presidente federal, depois vem a chanceler, depois o presidente da Câmara dos Deputados, depois do Senado, e depois o quinto na hierarquia é o presidente do Tribunal Constitucional Federal. E não há mais, só existem esses 5. O presidente do Tribunal Constitucional Federal não tem nenhuma função protocolarmente específica, mas em todo ato estatal. Você tem que prestar atenção quando vocês veem isso na televisão. Meus livros, colegas de Freiburg, o presidente do tribunal está sentado ao lado da chanceler e das outras autoridades. É algo protocolar, mas tem um significado mais do que simbólico. O que é muito importante é que essa contraposição entre Tribunal Constitucional e legislador se torna mais clara no processo da controle abstrato de normas, pois o legislador precisa, diante do Tribunal Federal, ele precisa defender as suas leis. O controle abstrato das normas, o Brasil é a grande exceção, é típico do modelo de autonomização. E no modelo de integração, normalmente, tipicamente, não se encontra. Aí vocês veem que um tribunal constitucional argumenta e discuta com os outros órgãos estatais, outros órgãos constitucionais. Então, sai um pouco do papel de um tribunal regular. Associado a isso está uma proximidade muito especial com a política. Essa proximidade com a política é mais marcante no modelo da autonomização do que no modelo da integração. Mas com isso estão associados 2 problemas. Um ponto forte e um ponto fraco. E ambos são a proximidade com a política. Os problemas que eu não poderia abordar aqui é o que eu chamo de problema de legitimação e um problema de influenciação ou sugestionabilidade. O problema de legitimação ou legitimidade aparece classicamente na controvérsia entre Carl Schmitt e Hans Kelsen em 1931. Aí essa controvérsia expressou quem deve ser o guarda da Constituição. Enquanto que Carl Schmitt, dito de modo simplificado, defendia a opinião de que a jurisdição constitucional era uma contradição em si mesma, contradição in adjecto, como se diz em latim, pois esse tipo de interpretação da Constituição seria uma participação na produção da Constituição, da outorga da Constituição, e isso não pode ser feito por um juiz. Hans Kelsen tinha uma opinião inteiramente diferente e disse que o controle das normas não é nada especial.
Se nós olhamos para a jurisdição administrativa, quando examinamos um ato administrativo com referência à sua constitucionalidade, nós controlamos a norma individual à luz de uma norma abstrata. Esse é o controle normal. Em termos técnicos estruturais, isso é a mesma coisa do que controlarmos uma lei contida na Constituição. Então, não há algo nada de especial. Por isso, não existe incompatibilidade ou até uma contradição em termos. Enquanto que Carl Schmitt dizia que o pouvoir neutre, ou seja, o poder político, o presidente deveria exercer a jurisdição constitucional Kelsen, que na época já era há 11 anos ministro do Tribunal Constitucional Federal, austríaco, que ele próprio ajudou a criar. Naturalmente, era de opinião que isso deveria ser feito por um tribunal constitucional. Mas essa controvérsia não morreu. Como vimos, eu mostrei aqui uma lista aqui, como no caso podemos ver com base no exemplo da Polônia, desde o ano de 2015 ao 2016. Nós também temos o exemplo da Catalunha, onde a decisão do Tribunal Constitucional Federal espanhol não é aceita. Então, surgem novos problemas. Temos o caso da República Tcheca, onde as decisões do Tribunal Europeu, que não aceita as decisões do Tribunal Europeu em Luxemburgo, sempre alegando as mesmas razões. Ou seja, que os juízes não têm uma legitimação democrática. Ou seja, o problema não está liquidado. Nós temos que retomar essa narração constantemente e sempre temos que mencionar sempre as razões que, acho eu, foram dadas de maneira muito convincente por Kelsen. Temos que repeti-los. O segundo problema é o problema da influenciação ou da sugestionabilidade da jurisdição por parte da política ou dos políticos. Porque quem se envolve demais com a política, naturalmente está submetido ao perigo de ser influenciado pela política ou pelos políticos, ou seja, a politização do Tribunal Constitucional, a politização de toda uma jurisdição no modelo de integração. Isso precisa de muito tempo, é um processo complicado, mas se você tem 9, 12, 15 ministros num tribunal, se você quer politizar 9, 12, 15 ministros de um tribunal federal, você muda a forma como um tribunal é composto. Isso Kelsen já vivenciou isso. Em 1929 houve uma revisão constitucional na Áustria que tinha o objetivo de despolitizar o tribunal federal. O que pretendia naturalmente era a politização do tribunal constitucional, porque as forças conservadoras não aceitavam as decisões do Tribunal Constitucional, as decisões liberais do Tribunal Constitucional em questões matrimoniais. Hans Kelsen perdeu essa batalha, perdeu o seu posto e os social-democratas propuseram um novo tribunal e queriam colocá-lo lá, mas ele disse que não era a pessoa certa para um tribunal politizado dessa espécie. Portanto, também neste caso, acho eu, o perigo de um tribunal autonomizado é muito maior do que no caso de uma jurisdição integrada, porque não é só um tribunal, e sim todos os tribunais têm essa competência. Geralmente são são juízes de carreira que tomam as decisões, enquanto que nos tribunais constitucionais autonomizados, muitas vezes a gente também integrantes que não são juízes de carreira. São ministros que não são juízes. Nesse caso, acho o exemplo da Polônia é um exemplo muito triste. Na Polônia, particularmente, se mudaram duas coisas pequenas. Por um lado, se prescreveu através da lei ao Tribunal Constitucional em que sequência ele tem que decidir os casos, os processos. Parece uma questão formal. Só que isso acarretou o seguinte, que o Tribunal Constitucional polonês tem muitos casos, muitos processos. Os processos que são votados contra a atual governo por causa de inconstitucionalidade, por causa daquelas leis que mudaram o funcionamento, eles só vão ser julgados no ano 2020 ou 2021. Até lá, naturalmente, os juízes foram todos trocados, os ministros. Então, isso é algo muito central para todo e qualquer tribunal, que ele próprio possa decidir quando ele vai tomar uma decisão em relação ao caso. E a segunda mudança que se fez foi a seguinte:
mudou-se as cotas, quórum para decisões. Se alegou que se precisavam de mais ministros, mais juízes, porque existe democraticamente precário suspender uma lei, é preciso mudar o número de juízes que votam pela cassação, pela abolição de uma lei. Com isso, o Tribunal Constitucional foi praticamente paralisado, excluído em relação às questões precárias ou problemáticas do ponto de vista do direito constitucional. Então, foram dois truques pequenos, não muito espetaculares, mas que tiveram uma grande eficácia. Se você tem uma jurisdição constitucional no modelo de integração, é muito mais difícil fazer isso, porque você tem todos os tribunais que, teoricamente, podem tomar decisões judiciais. E você não pode trocar todos os juízes em todos os tribunais. Então, você vemos aí o quanto maior a proximidade com a política, tanto mais, isso é um ponto forte, mas também tem o efeito de se submeter a esse modelo a um perigo maior. Quanto do tema Tribunal Constitucional e Legislador, faz parte, naturalmente, também aquilo que Hans Kelsen chamou de legislador negativo. Isso é típico do modelo de autonomização, mas, como vocês vão me objetar como brasileiros, mas também é possível no modelo híbrido, o controle abstrato de normas. Kelsen disse que o seguinte: existem duas formas pelas quais o poder legislativo é distribuído assimetricamente. Existem os órgãos legisladores, podem promulgar leis e podem suspender leis. Por exemplo, promulgando novas leis que substituem as antigas. Mas o Tribunal Constitucional só tem uma função, não a função positiva, e sim a função negativa. Então, ele só pode suspender, abolir, cassar leis. Aqui vocês veem mais uma vez a proximidade especial com a política, e a mesma coisa acontece no Brasil. Se eu estou bem informado, existem 9 possíveis requerentes no caso do controle abstrato de normas. Esse número é menor na Alemanha, mas normalmente isso são poderes políticos, órgãos estatais, órgãos constitucionais. E nisto se mostra, nesse aspecto se mostra que o fato de que o controle abstrato de normas é uma espécie de continuação da política com recursos ou meios do direito constitucional, ou seja, contribui para a politização do direito constitucional e para a jurisdicionalização das atividades políticas. Sempre temos esses dois elementos presentes ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui, não no caso que nós temos na jurisdição ordinária, para case controversy, para usar a terminologia americana, e abstratamente se pode propor uma lei. E esse caráter abstrato do caso ou do processo contém em si a tendência de ter uma interpretação ampla da Constituição, de não limitar a interpretação constitucional a um caso concreto e sim interpretá-la de modo bem amplo para todos os casos que uma lei abrange. Isto para um pensamento dogmático sistemático alemão, contraria esse pensamento sistemático dogmático alemão. Passemos agora então a falar sobre a relação entre a jurisdição constitucional e a jurisdição ordinária. Num caso, no modelo de integração, a jurisdição constitucional faz parte funcional da jurisdição. No outro caso, ela se contrapõe à jurisdição ordinária. Eu já tinha abordado isso, normalmente, ou tipicamente também, mas com que a opção por ou contra um controle da Constituição por parte de juízes de carreira, isso tem consequências também para esta opção. No modelo da autonomização, onde quase todos os tribunais especializados, a gente quase não tem juízes de carreira que ocupam esses tribunais. No caso do
Conselho Constitucional da França é mais importante que eles tenham estudado naquela escola superior de administração do que tenham estudado direto. Temos psicólogos, sociólogos ou até ex-presidentes que fazem parte. Os presidentes se tornam ex officio membros do Conselho Constitucional da França. No caso do Tribunal Constitucional Federal Alemão, aí se tem a curiosa figura que também existe no Brasil do chamado juiz-professor. Só que na Alemanha, atualmente, ou nos últimos anos, últimas décadas, nós temos uma espécie de hegemonia dos juízes professores no Tribunal Constitucional Federal. Na Constituição alemã e na lei do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que nós temos 16 ministros e em 2 câmaras, e em cada câmara, pelo menos 3 integrantes têm que ser juízes federais. É preciso ter 40 anos de idade, pelo menos, e tem que ter a capacidade ou capacitação para exercer o cargo de juiz. Na Alemanha nós temos um modelo de exame estatal. Eu, por exemplo, como professor, também tenho a capacidade ou capacitação para exercer o cargo de juiz. Ou seja, eu tenho a capacitação para isso. Ou seja, todos os meus colegas universitários também, professores universitários também teriam essa capacitação. Então, o que está fixado por lei é só que de 8, 3 devem ser juízes federais. Os outros 5 são de escolha livre. Em 2 câmaras, isso significa 10 ministros. Dessas 10 posições, ou cargos, exatamente 9 atualmente, são ocupadas por professores de direito constitucional ou direito público. E pela 10ª posição é ocupada por um ex-governador de um estado da Federação Alemã. Isto muda a situação, isso muda a comunicação num tribunal, isso muda a forma de pensamento. Se vocês têm mais professores universitários, aí os professores geralmente têm uma agenda. Ciência política, eles querem ser ativos. Então, quanto mais professores universitários você tiver entre os ministros, mais ativo será o tribunal. Isso influencia o estilo da atividade judiciária. Isso na Alemanha é acentuado pelo fato de que nós temos uma grande proximidade, uma proximidade quase que simbiótica entre o Tribunal Constitucional e a ciência jusconstitucional. Só um pequeno exemplo disso. Existe na Alemanha uma associação dos professores de direito público desde 1922. Eles se encontram a cada ano. Atualmente eu faço parte da diretoria. E nesses encontros também participam quase todos os juízes, os ministros do Tribunal Constitucional Federal, como professores. Eles são meus colegas. E nós falamos entre colegas. E isso tem seus efeitos. Tem seus efeitos no estilo do Tribunal Constitucional Federal. Nós temos fundamentações com uma orientação muito científica. Parece um manual o que a gente lê. As decisões redigidas pelo Tribunal Constitucional Federal, porque essa é a nossa linguagem. Nós não precisamos aprender uma nova linguagem quando nos tornamos juízes ou ministros do tribunal, ou quando os ministros falam com os cientistas. É a mesma linguagem. Também importante, seria difícil se tivéssemos uma jurisdição difusa, por exemplo. Pensem na US Supreme Court, mais a exceção do que a regra. Lá também se tem primadonnas, juízes, professores muito famosos, Scalia e outros ministros. Mas isso são divas, eles têm uma outra função do que um modelo normal de Suprema Corte no Tribunal Constitucional do Japão. Por exemplo, no Japão ninguém conhece pelo nome os ministros do Tribunal Constitucional. Eu acho que isso é mais a regra do que aquele modelo básico americano. Eu gostaria de dizer uma segunda palavra ainda sobre a jurisdição especializada. Isso me parece importante porque eu estou falando aqui a juízes e juízas que conseguem entender também isso tudo, ou podem avaliar isso tudo. Eu acho que a jurisdição administrativa, o papel da jurisdição administrativa representa um bom teste. Será que a jurisdição administrativa é autonomizada ou ela é integrada? Se eu entendo o modelo brasileiro, aqui ela é integrada. Ou seja, faz parte da jurisdição normal. Num modelo assim, não há dificuldade em fazer com que a jurisdição constitucional
seja atribuída a uma Corte Suprema, Constituição Federal. Quando se tem caminhos separados, se tomarmos o exemplo da Áustria, se todos os caminhos jurídicos são iguais, a que tribunal se vai recorrer? Qual desses vários tribunais vai ter a função da interpretação constitucional? Será que um dos dois tribunais administrativos precisa de um terceiro tribunal especializado, um tribunal constitucional? Então, a autonomização da jurisdição administrativa está correlacionada com a opção por um modelo de integração ou por um modelo de autonomização. Abstraindo do fato de que no modelo de autonomização, muitas vezes você tem uma relação mais próxima entre a jurisdição constitucional e a jurisdição administrativa. Isso a gente pode estudar muito bem com base no modelo alemão. Eu sou professor de direito público, ou seja, de direito constitucional e direito administrativo. Eu tenho a formação para as duas coisas. Então, para um jurista administrativo, sempre é mais fácil entender o direito constitucional do que para um especialista em direito civil ou em direito penal. Último ponto, no tema da jurisdição constitucional e jurisdição ordinária, isso não pode faltar, é o que no modelo alemão constitui a especificidade desse modelo, a saber, a forma daquilo que se chama de arguição de constitucionalidade. Eu vou explicar isso brevemente, porque o modelo brasileiro não contém essa figura. Isso é uma arguição, um caso que qualquer portador ou titular de direitos fundamentais, não apenas aqueles 9 órgãos responsáveis por outros, mas que todo titular ou portador de direitos fundamentais pode entrar com um processo no Tribunal Constitucional sob a alegação de que uma decisão de um juiz ou de um tribunal violou um direito fundamental. Mas o pressuposto, naturalmente, é que tenha se esgotado os demais recursos jurídicos, que tenha chegado à última instância. Mas é uma ação movida por um cidadão individual. O Tribunal Constitucional Federal é, do ponto de vista estatístico, um tribunal que se ocupa com questões de arguição de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Por quê? Do ponto de vista estatístico, mais ou menos 99% de todos os processos são arguições de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Exatamente, os grandes processos de controle abstrato de normas, controle concreto de normas, disputas entre órgãos, disputas entre a União e os Estados, constituem mais ou menos 1,5% dos processos. São processos qualitativamente muito importantes, mas quantitativamente são muito raros. Uma arguição de constitucionalidade, acho eu, se adapta, se encaixa melhor no modelo de autonomização do que no modelo de integração. No caso de integração, uma arguição de constitucionalidade deve ser algo assim como um corpo estranho. Pode ser integrado, mas tendencialmente de modo mais difícil do que no caso do modelo da autonomização. Para concluir, gostaria de dizer algumas palavras ainda sobre a relação entre os tribunais constitucionais entre si. Como se relaciona a opção pelo modelo da autonomização ou da integração da jurisdição constitucional com vistas ao nível internacional e o nível supranacional do ponto de vista europeu? Aí eu distinguiria duas coisas, o nível horizontal e o nível vertical. Horizontalmente, o Tribunal Constitucional brasileiro, junto com o colombiano, o peruano e o alemão. Isso são tribunais constitucionais, entre outros. No caso do vertical, nós teríamos os tribunais de direitos humanos em Estrasburgo e, naturalmente, com o Tribunal de Justiça da União Europeia em Luxemburgo. No nível horizontal,
Na Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, que foi fundada em 1972, que anteriormente já tem 40 membros. Lá, nessa conferência, na União Europeia, a gente tem, eu acho que, 19 tribunais constitucionais autonomizados e 7 tribunais constitucionais integrados. 2 países não têm Tribunal Constitucional Federal, como a Holanda, por exemplo. Na World Conference on Constitutional Justice, que se reuniu em 2009 sob a égide da Comissão de Veneza, foi fundada em 2009 sob a égide da Comissão de Veneza, se tem entre mentes mais de 110 membros. Mais de 70, entretanto, adotam um modelo de integração. É interessante que os Estados Unidos não são membros dessa associação. Eu acho que a Suprema Corte Americana acha que é singular, por isso não tem necessidade de cooperar com ninguém. E aí se mostra, nessa Conferência Mundial, define quem é membro pelos seguintes critérios: devem ser ministros de tribunais constitucionais ou equivalentes funcionais, que é uma descrição muito interessante dos tribunais constitucionais no modelo integrado, porque naturalmente o que se quer dizer com isso, no caso do Brasil, nem todos os tribunais participam disso, e sim apenas o STF. Isso está claro, mas, a rigor, todos os tribunais brasileiros são tribunais constitucionais. Então, todos eles deveriam ser membros dessa conferência. Mas isso a gente quer evitar, é uma coisa que parece não fazer sentido, então é só o Supremo que faz parte. Na minha opinião, isso é uma incoerência em termos de modelo, porque existe um direito constitucional melhor no que diz respeito às instâncias? Bem, pode ser, mas de modo geral, nós temos aqui uma pequena ruptura com o modelo pelo fato de que apenas só se incluir nessa categoria o Supremo Tribunal. No nível vertical, é muito interessante, eu falo agora sobre a Europa. Os 2 tribunais com os quais nós lidamos, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o Tribunal da União Europeia, seguem modelos diferentes, enquanto que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é claramente um tribunal constitucional. Segue o modelo de autonomização. No caso do Tribunal Europeu em Luxemburgo, a situação é a seguinte: ele tem funções constitucionais, mas também funciona também como um tribunal normal para a jurisdição ordinária. O que é bem interessante. Entretanto, trata-se de apenas um tribunal e, por isso, nós não temos dificuldades de comunicação entre outros tribunais. E do nível europeu para o nível nacional, a comunicação ocorre principalmente com os tribunais constitucionais autonomizados, que são mais fortes. Na Europa, particularmente, na Europa continental, são a Corte Constitucional Italiana, o Tribunal Constitucional Espanhol e o Tribunal Constitucional Alemão. Que, se existem tons críticos em relação à Europa, também o Tribunal dinamarquês e o tcheco desempenham um papel importante. E o Tribunal polonês, até agora, era um tribunal bastante respeitável, mas desde 2015, 2016, de fato, perdeu seu poder. O Tribunal Constitucional húngaro está se normalizando de novo, depois de passar por uma fase difícil, em que também houve uma perda de poder por parte do governo Orbán. Mas também, neste caso, essas diferenças de modelo produzem seus efeitos. Gostaria de botar um ponto final aqui e dialogar com vocês sobre aquilo que falei, para que vocês falem especialmente sobre a experiência brasileira de um modelo combinatório, de um modelo híbrido. Muito obrigado por sua atenção. Parabéns, professor, pela sua exposição. Gratuliere Ihnen. Com clareza, enfrentou um tema, diria, árido, grande, extenso sobre esse. Mas o nosso colega Eduardo Vandré gostaria de lhe formular algumas reflexões acerca da sua exposição. Por gentileza, Vandré. Desafio aí. Muito obrigado, professor Yested, pela
pela palestra bastante inspiradora. Para nós é interessante essa perspectiva de separar os dois modelos, os dois clássicos modelos, a partir da concepção do tribunal como um tribunal especial, isolado, né, em comparação com um tribunal integrado a um sistema. Isso é bastante interessante. No final, o senhor falou sobre a Verfassungsbeschwerde, que nós traduzimos aqui como arguição inconstitucional, que é um modelo que é um recurso que, em alguns aspectos, se assemelha com o recurso extraordinário, em alguns aspectos se assemelha com a DPF, talvez. Mas, enfim, é a possibilidade de qualquer cidadão ter de chegar no Tribunal Constitucional quando entender que algum direito fundamental seu está sendo violado. E esta Verfassungsbeschwerde, essa arguição de inconstitucionalidade, como o senhor pontuou, ela não pertence tradicionalmente ao modelo Verselbständigung, esse modelo independente. E das sentenças do Tribunal Constitucional que eu recordo de ter lido, Luff, o Urteil, faz pouco aquela sobre acordo em processo criminal, Verständigung im Strafverfahren, eu me recordo que todas foram tiradas de processos subjetivos, de julgamentos, de processos que foram julgados pelos juízes ordinários. Que esse é um aspecto, por isso que eu digo que se assemelha um pouco ao recurso extraordinário, porque é uma forma de tu ir direto no Supremo Tribunal Federal contra, por exemplo, uma sentença de primeiro grau. Né? E a minha pergunta é, não estaria aqui o sucesso do ponto de vista metodológico ou de conceitual dessa linguagem jurídica do próprio Tribunal Constitucional, não estaria nessa combinação não apenas do modelo isolado, mas também na possibilidade de alimentar o tribunal com casos concretos e não com julgamentos abstratos? Eu não sei exatamente qual é o percentual de processos que chegam no tribunal que vem desses processos de primeiro grau, mas... Então, a minha pergunta é essa, se não seria esta combinação, quer dizer, não decorreria exclusivamente do modelo isolado, mas do fato de se ter aberto, franqueado um acesso aos litígios concretos, que seria originariamente uma característica do modelo integrado. Ich denke, das ist ganz richtig beobachtet. Ich wollte auch nicht die Behauptung aufstellen, dass die Verfassungsbeschwerde A arguição de inconstitucionalidade faz parte, por assim dizer, do modelo básico do modelo de autonomização, ou do equipamento básico do modelo de autonomização, e que também a funcionalidade desse recurso jurídico só pode aparecer no modelo de autonomização. O exemplo da Áustria, esse modelo básico histórico não conhece essa arguição de inconstitucionalidade, que nós temos um pé de igualdade entre as várias jurisprudências, administrativa e constituição. É o modelo piramidal alemão, que parece aos austríacos uma espécie de modificação de seu próprio modelo básico, que produz esse tipo de recurso jurídico. Ele possibilita, no modelo de autonomização, que a jurisdição constitucional entre em contato com a jurisdição ordinária. Portanto, ela tem que usar a sua linguagem constitucional a comunicar aos juízes normais, ordinários. Precisa criar um espaço de comunicação com eles. Então, é extremamente importante que não se tenha uma interpretação isolada da Constituição, que esteja inteiramente ao lado do resto do direito normal. E sim, que se possa fazer com que essa interpretação seja acoplada, seja correlacionada, conectada com os demais recursos metodológicos e interpretativos. Essa necessidade, naturalmente, não existe no modelo de integração, porque no modelo de integração nós temos desde o início as duas coisas, num só pote de competência, por assim dizer, a competência pelo direito normal, entre aspas, e a competência pelo direito constitucional.
Eu falei em relação ao modelo de integração, eu disse que lá o estímulo nem é tão grande, o estímulo é de desenvolver uma linguagem constitucional à parte ou própria. Já no modelo da autonomização, a reconexão é importante, mas nesse caso o incentivo não é tão grande de interpretar a Constituição de forma tão dinâmica, evolutiva ou extensiva. Mas você aponta com razão, em minha opinião, para o seguinte aspecto, em que ambas as situações, os recursos extraordinários no direito brasileiro e a arguição de inconstitucionalidade no direito alemão, o case of controversy, isso pode ser introduzido nos casos concretos, de modo que o direito constitucional seja desenvolvido e aplicado e interpretado à luz dos casos concretos. Eu acho esse um aspecto central. E a partir disso, eu acho que o recurso extraordinário continuará sendo um equivalente funcional de uma arguição de inconstitucionalidade. O pressuposto, naturalmente, se a não ser que os cidadãos também aceitem isso. Ou seja, que se vejam nisso um recurso central do qual possam lançar mão. Quanto à Alemanha, talvez possa complementar que o Tribunal Constitucional Federal é considerado um tribunal dos cidadãos, da cidadania, por causa dessa possibilidade da arguição de inconstitucionalidade. Mais de 95% dos casos, dos processos, são arguições de inconstitucionalidade. Só que a coisa maluca é que a chance de sucesso nesses processos são muito pequenas. Mais ou menos 1,8% de chance de ter sucesso. Eu digo aos meus alunos e alunas, se vocês não sabem o que é 1,8%, na próxima exame, escrito 98,2% de vocês vão rodar. Aí vocês vão saber o que significa 1,8% de cota de sucesso. Em processo eles ficam chocados e dizem, meu Deus, isso 1,8% realmente é muito pouco. Embora a cota de sucesso seja tão baixa, esse remédio jurídico desfruta de grande predileção na Alemanha, é muito utilizado. Por isso que existe um isolamento tão forte desses recursos jurídicos. Você já esgotou todas as instâncias normais e agora você diz, agora sim eu vou levar esse tribunal perante o Tribunal Constitucional Federal em Karlsruhe. Talvez isso também seja uma comunicação simbolicamente relevante que o cidadão entende, embora perca a maioria dos casos ou dos processos. O senhor falou agora Geh nach Karlsruhe. Essa é uma expressão bem conhecida, uma expressão alemã bem conhecida. E eu estou me recordando agora do ponto que o senhor falou sobre a proximidade com a política. Né, e a questão também simbólica do presidente do Tribunal Constitucional Federal fazer parte do protocolo e o protocolo ficar restrito. E uma informação que eu não sei se todos os meus colegas sabem, mas o Tribunal Constitucional Alemão não tem sede em Berlim, nem tinha em Bonn. Tem na cidade de Karlsruhe, uma cidade de 400 mil habitantes, eu creio. 600, 400 mil habitantes. E todos os outros demais tribunais superiores, que são 5, também estão espalhados em outras cidades do interior. Isso também faz parte dessa simbologia da independência do Poder Judiciário em face e do Tribunal Constitucional em face da política? Isso tem duas razões. Uma razão é uma razão federativa. A República Federal da Alemanha é um Estado formado de federações. Não temos aquela fixação na capital, em Berlim. Antigamente a gente estava fixado em Bonn, embora eu tenha nascido em Bonn, mas Bonn também é uma cidade pequena de 300 ou 350 mil. Lá não pode acontecer tudo. Então está claro na Alemanha que os tribunais devem estar situados em lugares diferentes da capital. Isso é assim também na maioria dos países, nos países estados. Por exemplo, o Tribunal Constitucional Estadual de Baden-Württemberg, cada um dos 16 estados alemães tem um Tribunal Constitucional Estadual. O de Baden-Württemberg tem sua sede em Mannheim. Alguém aqui já ouviu falar de Mannheim? Ou seja, ele não está situado na capital. Na Rheinland-Pfalz, que é o maior estado, lá a sede está em Münster e não em Düsseldorf, na capital, e assim por diante. Podem repassar os estados. A única exceção é a Bavária, porque lá está tudo em Munique. Mas essa é a exceção. Os bávaros, eles são centralistas na Bavária, mas são federalistas em nível federal.
Mas eles têm Geschichte, uma história francesa, Montgelat, foi chanceler lá, então ele fez tudo, centralizou tudo no modelo francês. Mas de resto, os tribunais superiores não. Für das Bundesverfassungsgericht war es eine bewusste Entscheidung, es nicht in die Hauptstadt zu geben. Also für die Höchstgerichte gilt das nicht in der Form, das ist föderativ. Und hier war es eher im Blick auf die Kontrolle, Verfassungskontrolle, auf darauf, dass der Gerichtshof so große Kompetenzen hat. Schon der Reichsstaatsgerichtshof saß in Leipzig beim Reichsgericht, ja, nicht in Berlin. Also insoweit auch diese Tradition gibt es. Und das ist ganz gut. In Berlin würden die Verfassungsrichter zu vielen Soireen, zu vielen politischen Kontakten und so weiter eingeladen. Und es ist ganz gut, wenn das nicht der Fall ist. Ja? Lasst die Professoren in Karlsruhe sitzen, die urteilen über die Politik in Berlin. Da ist die Bundesrepublik Deutschland bisher ganz gut gefahren. Outro aspecto que me chamou a atenção foi essa questão do Tribunal dos Professores, né? Que essa é uma experiência que certamente nós temos juízes que são professores, mas normalmente eles são principalmente juízes e então professores. É diferente da Alemanha, em que o professor tem um outro papel, né? E que, portanto, eles podem desempenhar, como o senhor falou, falar a mesma linguagem acadêmica dentro de um tribunal. E é realmente notável a quantidade, é impressionante a quantidade de conceitos, digamos assim, ou linguagem constitucional desenvolvida pelo Tribunal Constitucional, como interpretação conforme a Constituição, Verfassungskonform, o princípio da proporcionalidade, Verhältnismäßigkeitsprinzip, que é conhecido no mundo inteiro, ordem objetiva de valores, né, Objektivwert, Ordnung, e que inclusive nós utilizamos aqui, às vezes um pouco fora de contexto, mas importamos. Eu lhe diria, embora o nosso sistema seja integrado, eu me recordo de dois conceitos que foram, de certa maneira, desenvolvidos pelo Tribunal Brasileiro, pelo Supremo Tribunal Brasileiro, que o primeiro foi desenvolvido logo no início da nossa República, que é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, Brasilianische Rechtslehre der Habeas Corpus, que utilizou-se o habeas corpus não para a proteção apenas do direito de ir e vir, Beweglichfreiheit, mas também para a proteção de direitos fundamentais específicos, como direito de reunião, Versammlungsrecht e outros direitos específicos, lá na origem da nossa República. E depois, às vésperas, já no início da ditadura, o problema do foro privilegiado, que esse é um conceito mais difícil de explicar para fora do Brasil, mas enfim. Essas duas doutrinas foram tiradas, embora num sistema integrado, em processos que originariamente começavam no tribunal. Não em processos, embora seja num sistema integrado, mas é notável isso, que também, quando houve alguma contribuição, pelo menos que me recordo agora, quando houve alguma contribuição do nosso tribunal para a doutrina, ou para o pensamento jurídico, essa contribuição também se deu em processos de controle abstrato, em processos de controle concentrado no tribunal, né? Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Como procedemos? Ja, bitte. Ich würde ganz zwei Aspekte ergänzen. Der eine Aspekt des Professorenrechts haben Sie angesprochen. É o chamado professores e juízes. Pensaria na Alemanha que um professor é uma profissão de tempo integral lá. Então, não existem professores que sejam advogados ao mesmo tempo, por exemplo. Existem professores universitários que também são juízes, por exemplo, em algum juízo tribunal estadual, por exemplo, na área do direito penal. Mas isso são atribuições muito pequenas, secundárias.
Professorenrichter werden am A Bundesverfassungsgericht. gente pode tornar ministro do Tribunal Federal e é o único ofício que é compatível na Alemanha com o professor universitário com o ministro do STF. Você não pode ser membro do parlamento, você não pode ser advogado, não pode exercer nenhuma outra profissão, você só pode ser professor. Interessante. E mostra que existe aí uma relação simbiótica toda especial. Eu também já mencionei a ciência do direito constitucional é muito estreita, não apenas em termos pessoais, mas também em sua linguagem, em sua forma de pensamento, em sua conceitual. Ela está estreitamente ligada com o Tribunal Constitucional Federal. Eles têm uma certa tendência à dogmática, a uma interpretação sistematizante, abstrata, que vai muito além de um caso concreto, é muito ampla e tem uma relação muito estreita com a ciência. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. O segundo tem a ver com a autonomização. Não tem nada a ver com a autonomização, com a integração, mas é uma coisa que me chama a atenção, se eu observo corretamente, como contraste entre o Brasil e a Alemanha, é que o Tribunal Constitucional Federal sempre fala una voce, com uma única voz. Já o STF, muitas vezes, fala com 11 vozes diferentes. Eu li um título em uma manchete em algum lugar. Nós temos 11 ministros e 11 sentenças. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Isso corresponde ao modelo inglês, que cada ministro tem a dar o seu próprio parecer, o seu próprio voto. Na Alemanha, a gente tem a vantagem de que você sempre tem a vantagem de quando você diz Tribunal Constitucional Federal, que se trata de um juiz, porque você pode recorrer ao parecer ou à decisão. No Brasil, a situação é mais difícil porque você tem 11 variantes. Então, você pode escolher se você quer pegar o parecer, ou se você acha melhor o voto número 2 ou número 7. Você pode dizer, bom, o STF disse o seguinte, lá o número 2. Foi o número 7, não o número 2. O problema, no caso alemão, é que os colegas maldosos na ciência dizem, eles dizem, essa decisão é inconsistente. Só que 8 ministros assinaram embaixo. E o atual presidente do Tribunal Constitucional Federal, Andrea Fuskula, presidente da segunda Câmara, é um grande integrador. Ele gostaria de ter decisões que sempre sejam de 8-0. Só que para ter decisões de 8-0, é um processo, eu dou para que você dá. Eu te dou uma coisa e ganho outra coisa em troca. E aí, às vezes, as decisões não são mais tão consistentes. Existem pequenas contradições e rupturas, e existe muita margem para interpretação. Então, também neste caso, existem impossibilidades de interpretação. E se eu falo com os colegas que são ministros, que foram colegas meus, eles dizem, bem, e você tem que ver o seguinte, antes de ser ministro, a coisa era pior ainda. Bom, o que eu vou dizer? Eu não estive ponto, existe um certo sigilo no tribunal, só os ministros participam, e eles deliberam, isso é importante na Alemanha, eles deliberam, eles ficam sentados 12 anos juntos e todos os casos, todos os processos são discutidos exaustivamente. É diferente no caso do STF, se eu entendi bem, e também diferente na Corte Suprema Americana, e também é diferente na Corte Europeia de Direitos Humanos. Aí cada juiz escreve seu voto, seu parecer, sem que haja grandes discussões. Você tem pelo menos uma discussão interna no tribunal. O espaço mais importante no Tribunal Constitucional Federal é a sala de deliberação. Nessa sala de deliberação, ninguém tem acesso, nenhum funcionário, só os ministros. Os 8 de cada Câmara estão sentados sozinhos dentro daquela sala. E não pode sequer levar celular. A gente só pode usar aquilo que a gente tem na cabeça ou anotado no papel. E aí, é preciso falar com os colegas, argumentar com eles, convencê-los. Isso é um modelo muito deliberativo, de caráter muito deliberativo. Mas isso não tem nada a ver com autonomização ou integração. E por vezes acontece de nós termos uma decisão unânime e mesmo assim não se saber exatamente isso, e com argumentos que não coincidem. Por vezes podem ter votos unânimes e com argumentos, com fundamentos distintos. Eu não sei se há algum questionamento da nossa assistência. Estou tentado, professor, a fazer uma provocação. Em português, provocação tem um duplo sentido, né? Um sentido negativo e um sentido positivo.
Não sei se o tradutor consegue, né, explicar. Aqui no Brasil, vou usar a terminologia na Alemanha. O nosso Tribunal Constitucional é costume, e nós temos servidores aqui, alguns são estudantes, a ouvir um jargão na imprensa. A Constituição é o que o Tribunal Constitucional diz que ela é. Esse é um jargão aqui no Brasil muito usado. E o senhor falou na sua exposição em linguagem constitucional. O Tribunal Constitucional alemão usa uma linguagem constitucional. E agora explicou que ele apenas se expõe pela palavra do seu presidente ou seu chefe. Uma dúvida que eu formularia ao ilustre professor. Uma decisão do Tribunal Constitucional alemão pode ser objeto de crítica ou de revisão pelo Congresso alemão, pelo Parlamento alemão? Primeiramente, eu devo esclarecer que não fui mal entendido. Não é só o presidente que fala em nome do tribunal. O tribunal consiste de duas câmaras que são inteiramente independentes. O presidente só é a figura representativa do órgão constitucional para fora, mas ele não tem funções judicativas. Ele é, ao mesmo tempo, o presidente de uma dessas duas câmaras, atualmente da segunda câmara. Isso sempre há uma alternância. Os presidentes também só têm uma única voz, um voto, como os outros. Não existe algum direito especial por parte do presidente. O presidente, ele lê a decisão, a sentença, mas de resto ele não tem nenhuma prerrogativas especiais. Ele também modera a sessão, coordena os trabalhos. Quanto à sua provocação agora? O legislador pode corrigir uma decisão do Tribunal Constitucional Federal. A resposta é sim ou não. O legislador não pode, mas o legislador constitucional pode. Mas ele também não pode, por sua vez, está falando, porque o legislador constitucional pode mudar a Constituição para o futuro, mas não tem a possibilidade de fazer com que uma decisão concreta seja modificada. Como é que isso vai acontecer? Normalmente a gente diz, o legislador corrige um tribunal. Não, ele não corrige. Ele corrige o direito. E o tribunal, no caso seguinte, vai aplicar o direito corrigido de acordo com o legislador. Mas o caso, aquele processo específico, não é corrigido ou modificado. Então, mais uma vez, em palavras uma resposta mais clara à sua palavra, o legislador constitucional, quando ele gostaria de mudar a Constituição, o critério do Tribunal Federal, ele pode fazer isso. Mas na Alemanha isso é considerado... Os alemães são primeiros fãs do Estado de Direito, depois da democracia. Os alemães sempre conheceram o Estado de Direito, mas a democracia não faz tanto tempo. Eles consideram isso indecente quando o legislador constitucional corrige a decisão do Tribunal Constitucional Federal, porque nós somos patriotas constitucionais, patriotas da Constituição, do Tribunal Constitucional, então é difícil vender isso em termos políticos, porque o Tribunal Constitucional Federal é o órgão do Estado que tem o maior índice de aprovação entre a população, e em segundo lugar está a polícia. As instituições políticas, os partidos e o parlamento estão lá embaixo. O Tribunal Constitucional Federal está no topo da lista, então politicamente é muito difícil vender a ideia de mudar a Constituição contra a sua interpretação pregressa por parte do Tribunal Constitucional Federal. Isso é considerado ilegítimo. Eu, pessoalmente, acho isso problemático. Mas nós, alemães, temos o nosso enfoque voltado para o Tribunal Constitucional. A gente já assim, Karlsruhe locuta, causa finita. Ou seja, se Karlsruhe decidiu, a questão está liquidada. Então, do ponto de vista constitucional é permissível, mas seria suicídio em termos políticos fazer esse tipo de coisa. Bem, colegas, acredito que nós vamos encaminhar, André, um encerramento. A escola, como eu disse no início, sente-se extremamente lisonjeada em poder ter recebido o nosso ilustre professor, mas saiba, professor, que aqui no Brasil também tem um hábito, quando nós recebemos um convidado em casa, nós queremos que ele volte. Não sei, isso é um hábito internacional, mas aqui no Brasil é assim, nossa tradição é essa. Então, para que o ilustre professor volte,
o Vandré vai alcançar ao senhor uma lembrança da escola. E vamos aproveitar. Pena que os colegas não querem aproveitar o nosso professor aqui, né? Acho que estão tímidos ou qualquer coisa do gênero, mas eu vou agradecer novamente a sua disposição ao programa de pós-graduação em Direito da PUC, por ter conseguido essa liberação, não é? Não é sempre que nós contamos com um professor do gabarito em trânsito por Porto Alegre. Muito recentemente, nós tivemos aqui na escola, professor, um juiz americano que estava de passagem aqui por Porto Alegre, e um colega nosso que estudou nos Estados Unidos foi avisado pelo consulado. Praticamente nós sequestramos o juiz americano, localizamos ele, convidamos o consulado, trouxe aqui ao tribunal, e ele também apresentou uma belíssima conferência. Então, não é sempre que isso acontece. Então, nós temos que aproveitar, como acredito, aproveitamos nessa tarde. Ouvimos uma belíssima exposição acerca de um tema que requer domínio, requer estudo, requer interesse, mas foi muito claro, foi muito didático. A sua apresentação concentrou. Eu peço autorização, Vandré, para disponibilizar as lâminas da exposição, se o professor permitir, é claro. Nos colocaremos no site da escola, estará à disposição de todos os interessados. E, uma vez mais, agradeço a sua disponibilidade e declaro, então, encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos.